Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nosso convidado é o sommelier Fábio Gregório e o Fábio vai conversar conosco a respeito do vinho, seus benefícios, enfim, tudo a respeito do vinho. Fábio, é um prazer tê-lo aqui conosco e podermos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores. Primeiramente, muito obrigado, doutor Luciano, pela oportunidade de estar conversando com seus telespectadores e falar um pouquinho dessa bebida considerada aí, uma bebida sagrada, até porque Jesus transformou água em vinho, e desmistificar um pouco, descomplicar o consumo do vinho com muita responsabilidade. Inclusive, o Fábio tem um excelente restaurante ao qual pude, tive o prazer de estar lá, inclusive além de ser um grande amigo meu. Fábio, mais uma vez, prazer te receber aqui no programa. E vamos falar um pouquinho então, já que nós vamos falar de vinho, o que vem a ser o vinho? Todo mundo sabe o que é vinho, mas vamos explicar realmente o que é vinho. Vinho é o resultado da fermentação do suco de uva. Então, quando você tem a prensa da uva, você extrai o suco e o açúcar que é produzido de forma natural ali, ele vai passar por um processo que é a fermentação, ou seja, vai transformar aquele açúcar em álcool. Nós vamos ter como resultado uma bebida alcoólica, e é por isso que eu peço a licença para você de casa, com muita responsabilidade, para a gente falar de uma bebida alcoólica que traz benefícios à sua saúde, com muita responsabilidade. Inclusive, como você disse agora, deixando bem claro para os nossos telespectadores que a intenção do programa não é incentivar o consumo da bebida alcoólica, e sim explicar o vinho, para que serve, enfim, as suas curiosidades. E até mesmo como servir, porque existe toda uma preocupação quando você vai fazer uma análise visual, olfativa, gustativa, e a questão de armazenamento, temperatura, é para o benefício da saúde. Que a pessoa consiga absorver esse alimento, que é considerado um alimento em praticamente todos os países, à exceção do Brasil, mas que ele também vá promover benefícios à saúde, não vai causar nenhum tipo de lesão no corpo dele. Exatamente, é o que todo mundo quer, Ninguém quer ter lesão nenhuma. Fábio, eu acho que muita gente confunde. Você poderia explicar o que vem a ser sommelier, enólogo e enófilo? Perfeito. Eu sou um sommelier. Sommelier é o profissional do vinho, é quem faz o serviço do vinho. Tanto no restaurante, desde a compra do produto, a escolha do vinho, o correto armazenamento, o serviço, as taças, a temperatura do vinho e sugestões de harmonização. Esse vinho combina com aquele prato ou deixa de combinar. Se vai fazer um vinho para um grupo maior de eventos, vamos fazer uma relação custo-benefício, se a pessoa quer ter um vinho com maior intensidade de prazer, para que ele possa explorar mais na papila gustativa, mais tanino, mais acidez, mais amargor, isso vai custar talvez um pouco mais. Então, ele encontrar essa relação custo-benefício para aquilo que o cliente está pedindo. Certo. Por outro lado, o enólogo é quem faz o vinho. Seja ele um formado na universidade, ou seja aquele senhorzinho que nasceu na roça. Que aprendeu a fazer o vinho. Que aprendeu assim, levantando, vendo para onde que o vento assoprava, era ali que ele ia montar a videira dele, a parreira dele. Então, a experiência da terra, do campo. Quem bota a mão na massa, literalmente, para produzir o vinho. Esse é o enólogo. Então, esse é o enólogo. Esse é o enólogo. E o enófilo é eu, você e todos nós que sentamos à mesa para degustar um bom vinho. Então, são os apaixonados pelo mundo do vinho, que gostam de desbravar conhecimento, cultura, porque no vinho, uma garrafa de vinho tem muita história, tem muita geografia, tem guerras, aí a gente vai entrar um pouquinho na história do vinho. Então, vamos falar um pouquinho da história do vinho, que eu acredito melhor do que você para conhecer o vinho, impossível, Fábio? Bom, os primeiros registros, doutor Luciano, remontam à Mesopotâmia. A gente está falando em um período de mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo. É isso que tem hoje em registros oficiais, E isso foi passando pelas regiões, onde depois foi para o Egito. Do Egito já começamos a ter então os deuses, Dionísio, que fazia o culto ao mundo do vinho, passou pelo Império Romano, e aí já veio um outro deus que foi Baco, que era o deus do vinho em apologia a Dionísio. Daí vem a expressão os bacanais também, que a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso. E aí depois veio o Império Romano, já chegamos aí na Era de Cristo. Passando por esse período, a gente atravessa, entra o Império Franco, entra também o período das navegantes, quando os portugueses, por exemplo, queriam servir vinhos para a sua tripulação,
e descobriu ali então o vinho do Porto, porque ele precisava fortificar o vinho para que o vinho conseguisse atravessar os oceanos. Como é gostoso escutar a história. É bom, né? Muito né? bom. E entra finalmente em tecnologia, que é o que nós temos hoje, todo um cuidado específico para a elaboração do vinho com qualidade que vai durar muito tempo aí na sua adega. E com relação aos tipos de vinho, quais seriam eles? Nós temos alguns tipos, os mais tradicionais, o branco, o espumante, o rosé, o tinto e os vinhos de sobremesa, propriamente. Ele entra numa certa ordem de serviço, imaginando o momento do consumo. Usualmente as pessoas recebem com espumante, passa por um vinho branco, né? Você pode ali sugerir, seja ele como aperitivo ou até mesmo com uma saladinha. Se você for servir ali uma salada um pouco mais caprichada no molho, ou até mesmo um peixe grelhado, um peixe, não tanto um rosé, mas até um salmão, por exemplo, vai com um rosé, uma tilápia, uma truta. E aí você tem os vinhos tintos, de leve, médio a encorpado, que você vai passar desde um salmão, que tem bastante gordura, até com carnes grelhadas, massas, risotos, e as carnes engorduradas. E finalmente, para sobremesa, você tem os vinhos do Porto, ou colheita tardia, late harvest. Então o vinho do Porto, o correto dele seria na sobremesa. Sobremesa. É na sobremesa. Não se serve os vinhos doces no início, porque o açúcar ele pode atrapalhar a análise gustativa. O açúcar ele tende a sobrepor as características gustativas. Vou dar um exemplo. Se você pega uma picanha, bota um saco de sal grosso em cima e você coloca uma pitadinha de açúcar, a picanha fica doce. Se você pega um abacaxi que é extremamente ácido, coloca açúcar, fica doce. Pega um limão azedo, põe açúcar, ele fica doce. Ou seja, o açúcar ele sobrepõe todas as características. Então ele vai atrapalhar depois as próximas refeições. E a respeito da degustação, Fábio? Bom, é importante com que a gente faça uma correta interpretação. Desde a análise visual, como eu falei, o vinho é um alimento. E a gente tem que ter o cuidado para fazer a degustação pensando na combinação, mas antes até de ingerir esse produto, fazer a análise visual, olfativa e gustativa. E aí daqui a pouco eu falo um pouquinho mais como proceder esse serviço à mesa. Fábio, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso amigo Fábio Gregório. Fábio, vamos continuar falando um pouquinho então a respeito da degustação, né, que agora há pouco você estava comentando. Bom, eu preciso, claro, fazer o serviço aqui com uma garrafa de vinho para que eu possa exemplificar. Então, basicamente, doutor, no vinho, a gente faz 3 análises. A gente faz a análise visual, olfativa e gustativa. Certo. Permita-me aqui mostrar também esse serviço da abertura da garrafa. Quando vocês forem fazer a abertura da garrafa, corte sempre com essa parte de baixo aqui da garrafa para que você não tenha dificuldade depois de fazer a higienização. Então eu faço um corte em 360 graus. Isso aqui é a prática, né? Vocês conseguem, certo, com o passar do tempo, vocês percebem que vocês conseguem fazer isso. Tirei essa primeira parte da cápsula, vai ficar alguns residuais aqui. Então eu não quero que ninguém ingira esse residual de alumínio aqui da cápsula. Já faço uma primeira limpeza. Certo. Em seguida, vamos encaixar aqui o saca-rolha para que a gente possa... A gente tenta encaixar ele numa inclinação de mais ou menos 45, 60 graus e depois eu elevo ele para exatamente 90 graus para que ele não atrapalhe a descida da espiral. Esse aqui é um saca-rolha profissional, um saca-rolha de 2 tempos, né, onde eu utilizo aqui no primeiro movimento aqui para tirar ele até 50% e depois eu termino de extrair a rolha com mais um segundo movimento, um segundo degrau que eu tenho. Puxa. A análise da rolha que os profissionais fazem e permitem que os consumidores também façam é para ver se tem algum tipo de odor, que a gente chama de bouchonnet, a doença da rolha. Facilmente você percebe se por um acaso o líquido ele transpassar, porque se por um acaso a rolha ficou, ela trincou e passou oxigênio para o vinho, esse vinho estará oxidado. A chance desse vinho estar oxidado é muito grande. Não foi o caso, essa rolha aqui está perfeita. Mais uma vez eu faço uma limpeza aqui no bico da garrafa, vou fazer o serviço. Que facilidade para abrir, né, Fábio? Em comparação um tempo atrás que tinha que puxar. As pessoas, né, prendia a garrafa no meio da perna e fazia que puxava, né? Bom, na hora de fazer o serviço, de uma forma delicada, eu estaria em pé, óbvio. Você sempre, o garçom, né, o sommelier do restaurante, ele oferece a primeira prova para quem vai degustar. E é comum a pessoa fazer uma análise visual, uma análise olfativa e uma análise gustativa, para saber se esse vinho tem algum defeito.
Certo. Então, a análise visual e olfativa vem antes exatamente porque se tem algum defeito eu não preciso ingerir. Eu consigo, através da análise visual ou olfativa, perceber se esse vinho tem algum defeito. Esse aqui é um vinho da uva Pinot Noir, ele não vai ter uma... Daí a gente precisa entender um pouquinho as características de cada uva para que a gente possa fazer a correta percepção. Né? Nesse caso aqui, esse vinho, ele não vai ter muito tanino, ou seja, ele vai ser um vinho mais transparente. Ele tem já uma coloração de evolução, percebe que esse vinho aqui já não é um vinho mais tão jovem. O vinho ele tem uma curva de vida, ele nasce, cresce, evolui, envelhece e morre. Certo. Os vinhos tintos nascem muito púrpuro. Isso é o que a gente chama dos antocianos, ele está presente lá. Com o passar do tempo, ele vai se perdendo, esses antocianos, e eles vão ficando mais clarinhos. Ele passa pelo rubi e vai morrer num âmbar, uma cor de madeira, mais ou menos. Certo. E o vinho branco, o contrário. Ele nasce verdinho e com o passar do tempo, ele também vai morrer no âmbar. No ponto em que, quando os dois morrem, você não sabe diferenciar se ele era um vinho branco ou vinho tinto. Ele fica na mesma cor. Ele escurece, né? Então, esse vinho aqui já é um vinho evoluído. Eu percebo que ele já tem um certo grau de evolução. Boa tanicidade para a uva Pinot Noir. Esse demitur que a gente faz, ele é apenas para você também fazer uma análise aqui das lágrimas, para ver se ele não está muito aquoso, se tem uma boa presença aqui de álcool. Esse aqui é um vinho que ele tem 14 graus de álcool, ele tende a ter as lágrimas finas aqui na taça. Certo. No nariz, a gente quer encontrar as características da uva Pinot Noir. A uva Pinot Noir, uma coisa bacana para você de casa, quanto mais tanino tiver a uva, quanto mais estrutura física tiver esse vinho, menos aromático ele é. Certo. Quanto menos tanino ele tiver, mais aromático ele é. Porque o que prende os aromas são os taninos. E os taninos é o que vem a ser bom para a saúde. O tanino é aquela parte sólida, tudo aquilo que são os componentes que vai trazer os benefícios para a saúde. Então, a uva Pinot Noir tem menos tanino que a Cabernet Sauvignon, por exemplo, que é a Malbec. Então, é para ser um vinho bastante aromático. As mulheres adoram a uva Pinot Noir. Bom, aqui não apresentou nenhum defeito, e aí a gente vai fazer a ingestão do vinho. Ele está numa temperatura um pouquinho acima, eu recomendaria esse vinho servir uns 2, 3 graus gelado. Certo. E quanto mais alta a temperatura, mais destaca a acidez. Por uma das razões que tem que servir o vinho branco mais gelado. Certo. Por que eu sirvo o vinho branco mais gelado do que o vinho tinto? O vinho branco é de 6 a 8, até 10 graus de temperatura, e o vinho tinto de 16 a 20 graus. Porque quanto mais quente está o vinho, maior é o destaque da acidez na boca. E algumas pessoas sentem um certo incômodo. Certo. Já a uva branca, como ela é colhida mais precoce, por exemplo, você tem a maçã rosada e a maçã verde. Quando você morde a maçã, você percebe aquela acidez, sabe aquela acidez da maçã verde que trava um pouquinho assim a língua? Então, aquela apertada na língua. Apertada na língua. Então, o vinho branco, ele tem aquela apertada na língua. Ali está a acidez dela. Né? Então, você, para não sentir aquele incômodo, você baixa a temperatura. Você diminui o ataque. Já o vinho tinto, você não faz isso, por quê? Porque quanto mais gelado é servido o vinho, ele fecha os aromas. Aí entra até um outro detalhe em relação às taças. Por que tem uma taça mais aberta, uma taça mais fechada? Mas esse vinho aqui está correto e eu posso fazer o serviço para todas as pessoas. Então, o início, né, quando vai servir o vinho, coloca um pouquinho para a pessoa degustar, para experimentar o vinho. Então, isso é importante, né? Sim. E é importante para quem está tomando, para quem vai tomar o vinho, conhecer um pouquinho da história do vinho, conhecer um pouquinho do vinho, porque senão ele vai tomar e não vai estar entendendo por que está fazendo isso. Né, e aí, assim, é claro que é o hábito, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de fazer o incentivo de forma correta, porque quanto maior a experiência que ele tem com o vinho, melhor será o grau de conhecimento dele e ele vai ter mais facilidade de fazer essa interpretação. Certo. Já aconteceu algumas vezes, o cliente à mesa falar assim, olha, esse vinho tem defeito. Na verdade, esse vinho não tinha um defeito, é que ele não gostou do vinho. E o vinho ele é muito particular, né? Você pega um casal, varia do homem para a mulher. A mulher ela tem uma análise sensorial muito mais aguçada do que o homem. Né? Uma pessoa que fuma para uma pessoa que não fuma. Uma pessoa de 18, 19 anos para uma pessoa de 70 anos. Então as experiências da vida vai apurando a papila gustativa. Um jovem que ainda não passou por tanta experiência, ele tem uma língua menos praticada do que uma pessoa de 70 anos. E aí vai modificar a forma de analisar o vinho. Fábio, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E neste bloco a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores para o nosso amigo, né, o Fábio Gregório, que é sommelier e proprietário do restaurante Na Trilha do Vinho, na cidade de Poços de Caldas. É isso daí, doutor. Recebemos as perguntas, né, dos nossos telespectadores. O Fábio está aqui para poder, né, responder todas as perguntas, né? Nossas dúvidas também, que não são poucas. Lógico, também, né, doutor? Nossas também, né, Ju? E lembrando também aos telespectadores que mandaram suas perguntas que será mantido o sigilo, né, por questões éticas. Importantíssimo isso. Com certeza. Fábio, agora há pouco, no intervalo comercial, você falou que gostaria de fazer um brinde, então vamos fazer um brinde, dúvida. né? Então vamos voltar agora com o nosso brinde. Um brinde, saúde. Saúde, Fábio. Um brinde a todos os nossos telespectadores, né? A todos vocês em casa. Obrigado. Maravilhoso. E o nosso cinegrafista vai ficar só observando. Daqui Né, a pouco ele prova. Ô, Fábio, você estava falando da harmonização. Você quer falar mais alguma coisa da harmonização, do serviço do vinho? Não, eu acredito que ainda deva, né, a gente tem cursos de vinhos que se alongam por anos, né? E quanto maior a experiência, maior a oportunidade que a pessoa tem de provar, mais a informação, mais conhecimento ele vai ter em relação ao assunto. Mas de forma mais simples, para você imaginar a correta harmonização, vinho leve com prato leve, vinho encorpado com prato encorpado. É uma regra. Você também tem uma regra de, por exemplo, os vinhos doces, o vinho de sobremesa, o vinho que tem uma quantidade de açúcar intensa, deixar para sobremesa, não servir antes. Né? E uma certa regrinha aí para que possa fazer essa combinação. Claro fica que fácil para todo mundo entender, facilita, né? Aí na hora de fazer a Lógico. harmonização. E aí, quanto mais experiência ele vai tendo, ele vai acertando mais aí nessas harmonizações. E em relação às taças, Fábio? As taças, elas variam de uma para outra, né? Você tem a taça flute, aquela taça em paralela e mais delongada, que se recomenda para o uso dos espumantes. Por quê? Porque além do açúcar ser transformado em álcool, no caso do espumante, ocorre uma segunda fermentação que transforma o açúcar em gás carbônico. E quanto maior a quantidade de borbulhas que tiver ali, maior quantidade, mais finas elas forem, que assim vai ter mais pressão lá dentro, ela não consegue fazer bolhas grossas, né? Ela faz umas bolhas bem finas. E quanto mais persistente ela ficar ali na taça, melhor a qualidade do espumante, da qualidade da parte de gás, ou seja, tende a ter a melhor qualidade de espumante. Certo. E você percebe isso numa taça flute. Os vinhos brancos, você pode utilizar umas taças mais abertas, Certo. enquanto nos vinhos tintos você usa uma taça mais fechada. Por quê? Como eu disse no bloco anterior, o vinho branco você serve ele mais gelado. E aí ele fecha os aromas. Então você pode ter uma taça um pouco mais aberta para ele exalar mais o vinho, para que os aromas surjam no vinho branco. Já o vinho tinto, como ele já está na temperatura ideal de serviço, então você precisa ter uma taça mais fechada para que ele concentre os aromas, porque esses aromas não vão embora muito rápido. Né? E aí tem taças, a Riedel, que é uma marca muito conhecida no mundo do vinho, que para mim é considerada a melhor marca de taça do mundo, taça de cristal, vai diferenciar, por exemplo, a diferença de uma taça de vidro para uma taça de cristal. E isso faz toda a diferença na hora de fazer o consumo do vinho. Fábio, em relação ao armazenamento, tem alguma dica assim, que você possa passar para os nossos telespectadores? Tem sim. Claro que existem alguns mitos em relação a você guardar o vinho na posição em pé ou vertical. Os estudos mostram que não há mais essa necessidade de armazenar todas as garrafas deitadas, porque a qualidade da cortiça é suficiente para o tempo que vai ficar armazenado, não vai haver nenhum tipo de danificação na cortiça ao ponto de entrar o oxigênio no vinho e oxidar o vinho. Mas o fato é que se a garrafa ficar deitada, quando a cortiça vem da casca da árvore, né, e está em extinção. Ao você podar, essa árvore leva aí de 30, 40 anos para você dar a primeira casca. E depois ela vai dar uma outra camada de 10 em 10 anos. Então, é muito raro. Tem que tomar cuidado, né? Se recomenda a cortiça para os vinhos de guarda, aqueles vinhos que vão ficar 10, 15, 20 anos em guarda, ela tem a melhor composição para o armazenamento do vinho. Então você armazena ela deitado, em contato com o vinho, ela estufa e ela impede a passagem do oxigênio. Existe a questão de temperatura, voltando só em relação à rolha, se for screw cap, não precisa deixar deitado, que é aquela rosca, né? Isso. E também se for a rolha sintética, que é o mais comum para os vinhos mais ligeiros, vinhos mais simples, também não precisa deixar a garrafa deitada. Em relação à temperatura, não ter oscilação de temperatura é muito importante. E também luminosidade. Quanto mais escuro for, melhor o local para
para o vinho, para o armazenamento do vinho. Olha quanta dica, hein, Fábio? Muita dica. Ô, Fábio, vamos falar um pouquinho, então, a respeito dos benefícios do vinho em relação à saúde. Acredito que, pelo programa Saúde em Dia, essa é a grande vedete aqui do assunto da nossa noite. Exatamente. Porque a gente está falando de uma bebida alcoólica, que, mais uma vez, consumo com muita moderação. Se você for dirigir, não beba. E se você for beber, passe a chave lá para o seu amigo, Exatamente. que você vai curtir muito a noite. Sempre muito consciente, vai né, de táxi, né? Você sabe que você vai para o restaurante com a esposa, com a família, pega um táxi, vai até o restaurante, você vai chegar em casa bem, tranquilo. Então, muita consciência na hora do consumo de bebida alcoólica. Existe um dos componentes dentro do vinho que é o resveratrol, que ele é um polifenol, ele está dentro da categoria dos polifenóis, e ele traz inúmeros benefícios à saúde. Né? Desde ações como antioxidantes, eles também promovem, por exemplo, em pessoas que podem ter algum tipo neurológico, né? Nas artérias, nas veias, tem combate a derrames, e agora estudos mais recentes ainda até com células cancerígenas. O resveratrol hoje é indicado até na medicina, em comprimidos, você compra na farmácia para consumir com orientação médica, mas já os estudos mostram que uma taça de vinho faz um efeito bem superior do que esses medicamentos que você encontra na farmácia, porque você está tomando um produto in natura, né? E ele tem a maior expressão ali do resveratrol na taça de vinho. E lembrando sempre, né, que o intuito do nosso programa não é induzir ninguém, né, Juliana, a beber, né, como se fosse um remédio. Induzir o alcoolismo, mas ver os benefícios, né, que o vinho pode nos trazer. Exatamente. É isso aí. Ô, Fábio, tem mais algum benefício assim em relação à saúde que você queira comentar? Quando a gente vai entrar, por exemplo, em relação ao álcool, ele, consumido com moderação, ele também tem um estímulo. Então, ele provoca um estímulo sanguíneo no corpo. Daí a importância de ter um consumo com moderação. E toda a parte alimentar, porque o vinho é um alimento. Então, falar que o vinho não engorda não é bem por aí, tá, gente? Vamos com moderação. Vamos com moderação. Fábio, toda semana tem as perguntas, né, de nossos telespectadores. E a Juliana pode fazê-las? Por favor. Fábio, beber vinho ajuda a longevidade? Sim, os componentes, como eu disse, do resveratrol, ele tem inúmeros benefícios às células que promove um menor desgaste dessas células. Então, sim, ele promove uma maior longevidade. Olha, doutor. Coisa boa, hein, Juju? Vamos beber vinho, né, gente? Mas com moderação. Com moderação, né, lógico. Qual a temperatura ideal de um vinho para se tomar? Aí varia do momento, do local e do tipo de vinho. O vinho branco ele vai ser consumido aí de 6, 8 até 10 graus, dependendo do tipo. Né? Os vinhos rosés de 10 a 12 graus, mais ou menos. E os vinhos tintos de 16 a 20 graus. Lembrando que eu tenho vinho de sobremesa também, que ele pode ser servido entre 14, mais ou menos uns 14 graus. Agora, por que? Exatamente em relação à expressão do vinho, que é você não fechar a acidez, não abrir tanto os aromas, por isso. Tem alguma hora do dia que é melhor para se beber o vinho? Eu digo que beber vinho você tem, toda hora é hora de beber vinho, com moderação, com responsabilidade. Agora, tem o tipo de vinho correto ao momento do consumo. Na beira da piscina, por exemplo, com 40 graus na cabeça, você não vai tomar um vinho tinto extremamente alcoólico, porque isso vai comprometer a tua saúde. Então, você pode tomar um bom espumante, um vinho branco com boa acidez. A acidez provoca a sensação de refrescância, faz aquele tss, dá um efeito, além daquela sensação de refrescância, também um certo relaxamento. Dá vontade, né, Juliana? O suco de uva, ele também é bom para o coração, Fábio? Sim, sim. O resveratrol está componente na uva. E principalmente a uva tinta, ela também está componente na casca. Então, tanto o suco de uva quanto o vinho, ele promove os mesmos benefícios. Legal, hein? Muito bom, né? Muito bom. Aprendendo, né, Juliana? Com certeza, doutor. E por hoje são essas perguntas, doutor Luciano. Você que está nos assistindo, mande suas perguntas para o nosso e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br. E não esqueça, né, doutor, de curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, Programa Saúde em Dia. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Fábio, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas eu não poderia, né, deixar de falar que você é presidente da ABS, eu gostaria que você comentasse um pouquinho com os nossos telespectadores e falasse também a respeito do seu restaurante, que é na Trilha do Vinho. Muito bem. De antemão, já quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar falando de vinhos. Confesso que, junto com uma taça de vinho, eu amo conversar e o vinho ele tem esse poder de reunir as pessoas à mesa.
Eu sou sommelier por profissão, que exerço o trabalho junto à mesa com os meus amigos. Sou empresário, proprietário do bistrô na Trilha do Vinho, na cidade de Poços de Caldas. Tem um bistrô lá para 30 lugares, mais ou menos, onde a gente recebe os amigos e promove essa magia, essa alquimia. Exatamente. E também sou presidente da ABS, Associação Brasileira de Sommelier. Ela é uma subseção da ABS de São Paulo, onde a ABS ela promove não só em Poços de Caldas de São Paulo, mas tem unidades em todo o Brasil, cursos, degustações e oferece oportunidades para você que está em casa e quiser conhecer um pouquinho mais. Confira aí, busca aí na internet, onde tem a ABS mais próximo à sua casa e vá fazer curso, degustação, que com certeza a informação vai te gerar conhecimento e cada vez mais você vai ter um prazer inenarrável aí de estar conhecendo história pelo mundo inteiro, exatamente. Batalhas, guerras. É muita história, né? Que tem no mundo do vinho. E esse é do lado mais apaixonante, é você conhecer a prática das famílias, o orgulho, a paixão que ela tem na produção de um vinho. E quando vê o produto acabado, saber que as pessoas vão ingerir aquilo, é a satisfação, a glória para elas. Não tem prazer. Não tem prazer maior do que Exatamente. essa. Exatamente. Fábio, então mais uma vez, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.